ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, diga, principados, potestades, príncipe das trevas, deste século, contra hostes espirituais nos lugares celestiais. Amém? Então pode se assentar. Agora, para não ficar esse silêncio, você aplaude Jesus bem forte mais uma vez. Vou pedir para o pessoal da mídia aí ficar esperto, que eu vou precisar de algumas citações. Mas Deus tem me incomodado bastante esses dias. Acho que essa semana que eu mais falei foi sobre demônio. Acho que foi em todo lugar que eu estava indo, alguém estava me perguntando sobre demônio. E urgiu no meio de uma das conversas um tema de quanto a igreja ela tem que ser espiritual. Quando nós temos que viver o espiritual de Deus. E no meio da conversa eu estava falando que eu acredito que tudo tem que estar no seu devido lugar. Que todas as coisas que nós fazemos na igreja, fora dela, precisa estar, como conversamos, em devido equilíbrio. E o Senhor, Ele me fez lembrar de algumas coisas. E eu tenho pregado muito sobre contentamento. Eu tenho pregado muito sobre como nós devemos viver na nossa vida física. Tenho pregado bastante sobre equilíbrio. Eu tenho falado muito sobre coisas que nós podemos aplicar na nossa segunda-feira. Eu digo e repito que, para mim, uma pregação que serve é que eu vou ouvir no domingo e eu vou conseguir praticá-la na segunda-feira. Porque senão a pregação do evangelho vira, mera teoria. E o Senhor, Ele tem me despertado sobre esses assuntos, porque de qualquer forma que nós falamos que o que nós temos que viver na segunda-feira tem que ser pregado no domingo, às vezes a gente tem a impressão de tudo que nós vivemos é natural. Alguém aqui acredita que nós vivemos num mundo natural aí? Por favor, se você não acredita, passe a acreditar. Nós estamos vivendo num mundo natural. Só que o que difere a nós de uma filosofia qualquer? O que difere a igreja de Jesus Cristo com qualquer, clube social? E gente, pense que a igreja ela é um ambiente natural também. Você olha para a pessoa que está do seu lado, você sabe que ela tem problema, não sabe? Não, você sabe que ela tem os probleminhas dela, os perrengues que passa, dia após dia, você tem ou não tem? Às vezes tem até um parafusinho meu solto aí. Todos nós sabemos disso. Só que uma coisa que Deus ele tem me incomodado durante essa semana é que essa pessoa que está do seu lado, ela não é só uma pessoa dotada de problemas. Ela é um ser espiritual. E nela tem uma unção, e essa unção tem que ser transbordada. Isso é uma das coisas que tem mexido muito comigo. Eu, parando para pensar sobre as minhas últimas pregações, eu senti a necessidade de lembrar que a igreja do Senhor é uma igreja espiritual. Que embora tudo que eu possa vir a falar aqui, sobre como nós podemos ser pessoas melhores, vivermos uma vida melhor, uma vida decente e íntegra, eu não posso tirar aqui o peso do espiritual na nossa vida. Eu quero ler com vocês um texto que é extremamente importante para nós introduzirmos esse tema, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Você pode falar bem forte, o sobrenatural é real. Então, nós vamos começar a falar sobre coisas sobrenaturais. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo está refutando teoria de uma igreja, e nessa igreja você percebe que tem um misticismo, tem muita coisa acontecendo, e Paulo ele quer contradizer aqueles que diziam que o evangelho era só uma filosofia, era só sobre um homem que passou um mestre, de fato Jesus era um mestre, e deu seus ensinos, e que a ressurreição dele nada mais era do que a filosofia dele sendo replicada. E Paulo, ele vai replicar dizendo, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Próximo versículo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis
de todos os homens. Esse texto ele mexeu muito comigo, porque nós não estamos aqui pregando sobre um Cristo morto. A nossa fé não é simplesmente uma filosofia. Nós estamos falando de um Cristo que está vivo, e Ele está se movendo, e Ele está falando, e Ele está agindo, e Ele está aqui. E a primeira coisa que nós precisamos crer é que existe vida após morte. Existe vida após morte. E às vezes, se perguntar pra gente, a gente fica pensando, né? Porque a gente sempre liga a vida pós-morte à reencarnação, ao espiritismo, a algumas religiões de matriz africanas e tal, afro-brasileiras, e a gente fica com o nosso coração até meio, será que tem ressurreição? E gente, se não existir vida após morte, se não existe ressurreição dos mortos, a nossa fé é em vão. Era melhor a gente se reunir aqui para falar sobre qualquer coisa. E sabe, vale a pena a gente tratar sobre filhos como temos tratado, vale a pena nós tratarmos sobre relacionamentos, vale a pena nós tratarmos sobre tudo isso. Só que eu não posso pregar somente sobre coisas que estão aqui no hoje. Eu tenho que te lembrar que tem uma eternidade acontecendo. Existe um mundo espiritual, existe um mundo que ele é diferente do nosso. Existe uma dimensão que ela não está longe de nós, ela está se movendo aqui. E nessa dimensão tem uma diferença. Quando nós morremos, a nossa vida finaliza. Mas o reino em que eu estou falando, na dimensão celestial que eu estou dizendo, quando nós morremos, aí nós acessamos a verdadeira vida. Porque aqui você chora, aqui você tem dor, aqui nós temos a despedida, aqui nós temos tudo isso. Mas a minha Bíblia diz e afirma categoricamente que para onde nós vamos não haverá mais choro, não haverá tristeza, a morte perderá o seu sentido e lá haverá a presença do Altíssimo. A nossa fé, ela não pode ser somente física. Então, demônios existem. Em Efésios capítulo 6, que nós acabamos de ler, essa carta aos Efésios, ela vai dizer como nós devemos combater algumas coisas. E você percebe que Paulo está tentando direcionar uma batalha espiritual num âmbito que não é só natural. Ele fala para a gente nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E quando ele começa a discorrer, a maioria dessas coisas são coisas que nós não vemos. Assim como o mundo espiritual, nós não vemos. Revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Gente, o diabo existe. O diabo existe. Ele só não é mais poderoso do que o nosso Deus. Disse esses dias que se tem uma coisa que eu tenho medo, não é do diabo irado contra mim, não. Do diabo irado contra mim, eu estou feliz. Enquanto mais irado ele estiver, melhor é. Quem é que dizer que eu estou fazendo as coisas certas? Agora, você quer ver eu ficar com medo de verdade? É o meu Deus irado. Nossa, o meu Deus irado, quando ele fica irado, ele desce na terra, mata 120 mil homens, a fio de espada, todo mundo olhando um para o outro. Ele fecha o coração, ele abre o coração, ele faz o sol parar, ele faz a noite parar, ele faz tudo o que ele quiser quando ele está irado. E no mundo espiritual, o nosso inimigo ele é real e ele existe. E sabe por que às vezes a gente não estamos vencendo algumas guerras? Porque nós estamos tratando de forma natural. Quando eu vejo Paulo falando sobre isso, ele vai dar alguns pontos. Nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Paulo, ele está fazendo uma hierarquia espiritual. Ele está dizendo que não existe só sabe esses demônios ralé? Esses demônios, demônio de igreja. Eu brinco que demônio que não fala hebraico, para mim nem é demônio, Sabe esses bichinhos que ficam só perturbando assim, ó? Fica só jogando uma coisinha. Você vai dormir lá na hora de dormir. Aí você está em paz. Aí você mexe assim no travesseiro e fala, minha noite vai ser maravilhosa. Aí você começa a ouvir isso lá na cozinha. Isso. Não é a geladeira. Está estralando, eu vou voltar a dormir. Aí você dorme, deita assim. Aí você começa a ouvir, não sei o quê. Gente, o que está acontecendo? Eu
tô perturbado, a minha mente está perturbada. Aí você levanta, eu não sei, que a gente já conversou sobre isso, mas você vai na geladeira, pega alguma coisinha para você distrair a mente. Aí você fala, não, é isso, eu só estava com fome, o barulho que eu estava ouvindo era a minha barriga roncando. Aí você deita, isso vem 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí vai tomar remédio, e aí vai fazer um monte de coisa. Remédio é ruim, gente? Não. Remédio só é ruim quando não é usado da maneira correta. Agora eu posso te dizer uma coisa? Às vezes a gente está tomando remédio e o diabo está falando assim, ó, quando ela for dormir eu vou tirar o sono dele. Eu vou tirar o sono dela. Mas por que vai tirar o sono? Porque se você não dormir direito, você vai explodir com seu marido sem motivo nenhum. Você vai explodir com seus filhos sem motivo nenhum. As coisas não vão dar certo, o seu trabalho não vai produzir. Então o diabo ele não vai ficar fazendo gracinha toda hora pra você, pulando na sua frente, pum! Não! Ele vai começar a tirar seu sono, vai começar a minguar sua energia. Quando você for ver, você não tem paciência mais pra nada. Lê a Bíblia, dá um sono. Por quê? Estamos tratando como coisa normal, é só uma insônia. Vai passar, é só não sei o que, está amarrado em nome de Jesus. Demônio nenhum mais faz brincadeira com a nossa cara. Se o mundo espiritual existe, nós nos levantamos hoje como homens e mulheres de Deus. E hoje o demônio vai ter que bater em retirada da nossa casa, do nosso lar, do nosso casamento, dos nossos filhos, do nosso emprego. Jesus está conosco. Não, hoje eu estou revoltado com Satanás. Não. Nós estamos falando sobre uma hierarquia de demônios que tira o sono, mas que também nós vemos lá, pastor, não tem influência nenhuma o que está acontecendo no nosso Brasil. Tem influência sim. Quando você olha para o que está acontecendo, esse tanto de morte, parece que tudo que a nossa nação faz é errado. Aí você vê político corrupto, aí você olha as pessoas de bem morrendo assim, bala perdida. E você fala, mas isso daqui é natural. É porque o homem é mau. Não, é porque a igreja do Senhor parou de se posicionar. A gente está querendo tratar as coisas de forma normal, natural. Quando a Bíblia fala que feliz a nação cujo Deus é o... Mas para que ele seja Senhor, ele dá um caminho, que nós temos que nos prostrar, nos arrepender dos nossos maus caminhos, clamar a ele, e ele vai ouvir lá dos altos céus, e vai sarar a nossa terra. Nós precisamos começar a entender o que é natural e o que não é natural. E a primeira coisa, gente, se você não crê que Jesus veio em terra, morreu por mão de quem? Nossas mãos. Pela mão daqueles que ele veio salvar. Se você não crê que ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, e ele não está morto, nós não, como eu sempre digo, toda vez eu digo, que nós não estamos aqui numa missa de corpo presente, em que o corpo do Senhor está deslacerado, e está todo mundo olhando para ele, triste, assim, tipo, ai, feriram o meu Jesus. Não. Se você crê em alguma dessas coisas, eu acho que você está no lugar errado. A sua fé está um pouquinho deturpada. Talvez você ainda não entendeu o evangelho de verdade. Mas se você crê que ele morreu e ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, que ele foi como um cordeiro, mas hoje ele está vivo como leão da tribo de Judá, quando todos os reis, povos e nações se prostrarão perante a ele, você está no lugar certo. Pastor, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se Jesus é o Senhor. Eu tenho dúvida se o que eu sigo está certo. Gente, o problema não está na dúvida, não. Jesus nunca advertiu a dúvida. Ele sempre adverte a incredulidade. A dúvida, o que eu faço? Opa, fiquei em dúvida aqui. Gente, o nosso coração é enganoso. É ou não é? Se eu falar para você que Jesus cura, você acredita? Se eu falar que Jesus cura você? Então vamos orar então. Quando alguém fala assim, vamos orar, eu falo assim, amém. Mas por quê? Porque é muito fácil falar sobre o que nós vemos de longe, sobre o que está distante de nós. Nós esquecemos que o sobrenatural existe. A minha preocupação com essa igreja, e assim comigo, e isso a Marina sabe bem, as minhas grandes dúvidas, as minhas grandes discussões são em relação ao quão eficaz é os dons, a manifestação. Acho que eu estava conversando com o pastor Jefferson esses dias sobre isso. Por quê?
Falar em línguas é bom? É isso aí, gostei de ver. Falar em línguas é bom? Profetizar é bom? É, tudo maravilhoso. E eu vou falar sobre dons daqui a pouco. Só que a minha grande preocupação é como que nós podemos ter uma igreja saudável, que se move nos dons, sem que ela se torne uma igreja, uma neopentecostal, que sabe, você olha assim, todo mundo, estou falando que demônio existe, aí sai e fala assim, eu tenho visão aberta, e eu estou vendo um demônio parado ali, e ele está assim. E pior que demônio é sempre tudo igual, né? Ele tem um capuz preto e uma foice na mão, né? Ele está te olhando assim. Gente, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre espiritualidade de verdade. Como que nós conseguimos, viver um evangelho em que o poder de Deus se move, sem que nós sejamos exagerados, sem que nós estejamos, além do que o sobrenatural do sobrenatural. E Jesus, ele explica direitinho essas coisas, como nós devemos agir. Primeiro, nós não podemos duvidar das coisas. Nós não podemos ter dúvidas que os dons são bons. Nós não podemos ter dúvidas que o Espírito se move. Mas por outro lado, pastor, estou com dúvida, o que eu faço? Vou te dar o recado. Peraí, que o Matheus está passando. Vou te dar a lição, a melhor lição possível. Você está com dúvida? Abre a tua Bíblia. Faz essa oração comigo e fala, Senhor Jesus, me dá a revelação do que eu estou lendo. Que não sejam os meus olhos naturais. Abra os meus olhos espirituais. Para que eu consiga ler e entender. Se você ficar sem entender, você pode me ligar, que eu passo a madrugada toda te explicando. Porque eu não tenho problema nenhum. Eu tenho problema com a incredulidade. O que é o incrédulo? Não acontece não, que é isso. Besteira. Tem alguns irmãos nossos que são sensacionistas. Ele fala, não, se for pentecostal aí que fica gritando, não sei o que, coisa feia. Não, é tudo histeria coletiva. Milagre, que milagre? É feito placebo. É o cérebro que está programado. Gente, perto deles eu sou muito pentecostal. Porque eu não consigo acreditar num Deus que tem poder para criar os céus e a terra e não tem poder para se movimentar no nosso meio. Não consigo crer nisso. Segundo ponto que eu acho que às vezes a gente se perde, é lembrar que o mundo espiritual ele existe. E eu digo existência no melhor conceito dela. Nós sabemos que essa mesa ela existe, certo? Ela existe, não existe? Por que vocês acham que ela existe? Hã? O senhor está vendo? Não, mas toca aqui para o senhor ver se é verdade mesmo. Se alguém tiver dúvida, pode vir testar. Porque nós temos a existência como o que nós podemos ver, tocar, sentir. E o mundo natural, ele é regrado com essas regras. Mas o mundo espiritual não. O mundo espiritual ele não necessariamente fala sobre visão. Mas ele sempre fala sobre sentir. Abre para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, a primeira coisa que nós não podemos esquecer. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Se nós estamos aqui, é porque Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele não é só mais um profeta. Ele não é só uma expressão. Ele não é só um mestre. Não. Jesus Cristo é o Deus encarnado. É o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e Ele está aqui no nosso meio. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Quando eu vejo isso, eu entendo que o mundo espiritual, ele está aqui agindo aqui, ó. Enquanto nós estamos falando, estamos pregando, existe sim uma batalha espiritual. Existe sim demônios que estão apostos, tentando de todas as formas, tentando colocar tristeza no seu coração, tentando tirar a sua concentração com seus problemas. Às vezes dia de domingo é tão difícil, né? Culto de quarta-feira é difícil. Pastor, mas tem o peso espiritual? Lógico que tem. Agora vamos aqui, entre nós aqui, não tem ninguém ouvindo a gente. Você acha mesmo que o diabo quer que seu casamento flua? Você quer que seus filhos sejam... Você acha que o diabo quer que seus filhos sejam abençoados? Você acha que o diabo quer que você tenha um bom emprego, que sua saúde vá bem? Você acha mesmo? Você acha que... Gente, porque assim, de duas uma.
Ou você é café com leite na brincadeira. Quem sabe o que é café com leite na brincadeira? Todo mundo sabe o que é café com leite, né? Ou você é café com leite, que o diabo faz e você... Deixa quieto. Nem vou encher o saco. Ah, pastor, será que é por isso que eu durmo bem? Não quero exagerar também. Mas às vezes, poxa, às vezes a gente é tão, sabe, meio termo. O diabo fala assim, aí se destrói sozinho, deixa. Não, deixa, tá dormindo, tá em paz, tá tranquilo. Ou a gente é café com leite, ou a gente está causando mal pro inferno. Porque quando você se levanta para orar, você se levanta para buscar, quando você levanta da sua cama mesmo querendo ficar, quando você está vivendo os auges da sua depressão, mesmo assim você está se levantando, você acha que não está acontecendo nada no mundo espiritual? O mundo espiritual, ele é eficaz, gente. Ele é real. E é por isso que nos dias das nossas fraquezas, é onde mais nós seremos feridos. Nos dias que nós levantamos mais machucados, é aí que a nossa ferida fica aberta. Sabe, você já bateu o dedinho, você já se machucou, você sabe como funciona. Bateu, fica aquela dor insuportável. Passa 15 miserável, 10 pisa no seu pé. E você fala assim, mas está chamando. E a nossa vida espiritual não é diferente. Quando nós nos levantamos, prepare-se, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter tribulação. Porque se não tiver, gente, nós estamos no caminho errado. Ou nós enfrentamos o mundo espiritual como existente, ou a gente, sabe, a gente fica café com leite mesmo. Não brinca nem com um nem com o outro. Só que ele é real. E o nosso inimigo, ele não está brincando. Ele está sempre ao nosso derredor. Ele está sempre buscando, sabe, brechinhas. E quando eu falo brechinhas, é brechinhas mesmo. É pouquinha coisa. É quase nada. É uma fagulha. É só um pouquinho. Ele sabe que quando ele entrar... Aqui o pastor era militar também, sabe? Eu estava em Rio de Janeiro, a gente aprendeu tudo sobre arma, sobre guerra. A gente aprendeu tudo sobre isso. E tem uma arma, eu acho que é aquela... É um fuzil, acho que ponto .40, talvez. Que o furo dele, no começo, ele é bem fininho. A entrada. Só que quando ele sai, ele deixa assim, tudo aberto, tudo esbagaçado. E assim, o que acontece? O mundo espiritual, ele funciona desse jeito. Você acha que o nosso inimigo vai ficar gritando, esbofeteando? Você é crente também, você sabe. Todo mundo sabe. Se aparecer um demônio, o que você fala? Está amarrado em nome de... Você acha que ele vai ficar dando mole para você? Ele fala, não, se eu aparecer com chifre e tudo mais, ele vai estar amarrado, sou obediente, vai ter que sair. Não, ele entra por um buraquinho. Entrou, meu amigo, se prepara que ele vai fazer trabalho. Se prepara que ele vai bagunçar. Ah, mas pastor, ele precisa de obra de macumbaria na minha vida. Não precisa disso, não, precisa de uma mentira. Ah, ele precisa que alguém vá amarrar o meu nome na bola do sábado. Ele vai na igreja. Não, pode ficar tranquilo, que não é isso que ele precisa, não. Ele só precisa que você deixe de ser o que Deus chamou para ser. O restante ele faz. E aí depois o que a gente faz? Lemos esse domingo, aí arruma a casa, aí a gente ora, jejua, busca a Deus. E o diabo, você acha que ele está trabalhando? Não, ele está aqui quietinho, vai voltar. Vai voltar. E quando ele entra, ele traz mais 7, aí vira rave, aí vira balada, aí a sua vida fica um inferno. Por quê? Não acreditamos num mundo espiritual. Eu sempre falo que tem pessoas, gente, que não pode cometer alguns erros. Todos nós sabemos onde nós pecamos, certo ou não? Todos nós sabemos a nossa falha. Eu falo para minha mãe todo dia. Todo dia de manhã eu acordo, já pego os meus gigantes, já derrubei um. Vamos, vocês vão ficar dormindo mais um dia. E eu sei que se eu deixar se esse bicho acordar, se ele abrir o olho, eu sei do perigo que tem para mim. Eu sei o quanto o mundo espiritual é real. Então a gente tem que começar a acordar todo dia de manhã e sabe, voltar a ser espiritual de verdade. A começar a declarar sobre nossa casa, expulsar os espíritos imundos, começar a orar pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor. Tá ou não tá? Salmo 91, por favor. Devagar hoje, hein? Vocês estão com frio aí? Aê! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente,
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Eu vou repetir isso para quem aqui crê que o mundo espiritual existe. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardes em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra alguma. E aqui a gente finaliza sobre essa parte. Pisarás sobre o leão e a cobra. Sabe o que isso quer dizer? Se o diabo está ao nosso derredor, o nosso Deus está falando, deixa ele chegar mais perto. Deixa ele chegar mais perto. Porque na hora que ele chegar perto, ele será pisado por aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo. Ah, pastor, sou eu que tenho que ficar te falando que eu chuto o diabo, que eu pego o diabo pelo chifre. Não, para com isso, que senão ele vai te pegar mesmo. Mas se você crê que você está guardado no esconderijo do Altíssimo, pode ter certeza, o leão pode ficar ao seu derredor, mas ele nunca vai alcançar a sua casa, a sua família. Em Jó nós vemos uma declaração linda. Deus dizendo, mexe, pode mexer na saúde, pode mexer nos filhos, pode mexer em qualquer coisa. No coração sou só eu que mexo. O diabo não toca naquilo que Deus separou e escolheu. Não tem poder para isso. Quem crê nisso? E demônio existe? Sim. Lucas capítulo 9, versículo 38. Estou indo rapidinho para a gente não ficar até tarde. Lucas capítulo 9, versículo 38. Nossa, essa semana eu respondi demônio de tudo que é jeito. E é um assunto aleatório e Deus ele vai direcionando as coisas. E eis que um homem da multidão clamou dizendo, mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu... Eis que um espírito toma ele de repente, clama, e o despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Todas essas descrições aqui, que nós vimos, são manifestações físicas. E é por isso que nós precisamos ser espirituais, temos discernimento. Hoje nós temos uma medicina muito avançada. Nós temos, diagnóstico para todas as coisas praticamente. Esse caso, especificamente, durante muitos anos, foi usado como embasamento para tratar de pessoas que tinham epilepsia. Muitas pessoas, não estou falando poucas, eu estou falando muitas pessoas que eram servos de Deus, homens e mulheres de Deus, eram taxadas como endemoniados, porque tinha alguma crise e passava mal às vezes na igreja. Hoje a nossa medicina explica tudo isso. Às vezes por que a pessoa convulsionou no meio do culto? Por causa do som. A batida mexe com a cabeça e os neurotransmissores são interrompidos e a pessoa convulsiona. Por que eu estou falando desse caso em específico? Porque o nosso inimigo ele se disfarça das coisas naturais. Ele se disfarça. E quando que nós sabemos que é demônio e que não é demônio? Quando nós somos espirituais, gente. Se nós não formos espirituais, nós vamos continuar tratando pessoas como se não tivessem nada. Tratando a base de remédio, tratando com tapão, antigamente. E às vezes não. E às vezes o que Deus está falando é espiritual. Pastor, você está falando que a epilepsia é do demônio? Não. Não
estou falando isso? Eu estou falando que, às vezes, nós vemos situações na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, que a gente começa a perguntar, Deus, e aí? É natural? É normal isso? Alguém já se perguntou isso? Ou é só eu, gente? Vocês estão comigo aqui? E às vezes quando a gente se pergunta se é normal ou não, talvez seja um sinal de alerta. Para a gente começar a ver que não é natural. Nosso inimigo, ele se disfarça. E nesse caso, ele fez o demônio espumar. Ele fez convulsionar. Só que eu acho interessante a continuidade. Pode descer, próximo versículo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando ainda vinham chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. Esse mesmo texto contado em Marcos, tem uma descrição que eu achei incrível. Diz que esse demônio se apoderava do menino, tentando o matar. O negócio do nosso inimigo, gente, não é só deixar a gente envergonhado. Não é só, deixar a gente com dor. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, principalmente obreiros dessa casa. Prestem bastante atenção. Às vezes entra a gente, é que aqui tem acontecido um pouco isso. Entra a gente acha que está endemoniado, porque está gritando, está... Não, às vezes não. Às vezes a pessoa está embriagada. Às vezes a pessoa precisa de atenção. Às vezes a pessoa tem a sua mente cauterizada. E isso acontece muito, mais do que você imagina. De pessoas que já têm a sua mente programada para que quando comece o culto, a pessoa manifeste. Tanto que você ouviu falar disso. Pastor, então o que a gente tem que tratar? Tem que tratar igual endemoniado? Não, tem que tratar igual gente. Ô irmão, ó, sei que não é nada, tá bom? Seja educado, gentil, mas coloque no seu lugar, coloque a pessoa no lugar. Por outro lado, quando você vê que é demônio, meu amigo, você vai ter que ficar esperando, vai esperar pastor descer, vai chamar a irmã do coque. Eu vou ligar para não sei quem, meu irmão. Deus te deu autoridade. Você é autoridade máxima sobre a sua vida. O Senhor te chamou como sacerdote real, meu irmão. Se o demônio aparecer na sua casa, você levanta suas mãos e expulsa em nome de Jesus. Não é sobre a autoridade do pastor, não é sobre a autoridade da igreja. Não, é sobre a autoridade de Jesus Cristo, aquele que morreu e está vivo. Você tem autoridade, expulsa o demônio. Se o demônio entrar aqui na igreja, você sabe o que ele quer? Acabar com o culto. E aí o que a gente faz? Dá um microfone pro capeta, literalmente. Aí entrevista ele. De onde você veio? Para onde você vai? O que você quer? De que encruzilhada você veio? Meu irmão, eu não quero saber nada que o diabo tem me falar. Primeiro, mentiroso. Segundo, esse culto não é feito para ele, é para Jesus. Então, entrou o demônio aqui e começou a fazer gracinha. Se tiver na hora da palavra, confie na minha palavra agora, pastor Vitor. Eu não paro pregação para expulsar demônio. Eu não paro louvor, não paro nada. Tem obreiros, homens e mulheres preparados nessa igreja, que vai pegar o demônio, vai no ouvidinho dele, com toda a delicadeza, em nome de Jesus. Porque o culto não vai acabar, o louvor não vai parar, a pregação não vai parar, o demônio não vai fazer o que ele quer conosco. É que ele não tem autoridade. E a mesma coisa lá em casa, não tem autoridade. Quando nós nos mudamos, havia um problema muito grande lá em casa. Assim era uma coisa perturbadora. E uma vez,
sobrenatural não, aquilo que habita dentro. E às vezes a gente está tentando resolver as coisas no grito. Não, começa a repreender em nome de Jesus. O mundo natural existe e o sobrenatural também. No final dessa história, Jesus manda o espírito imundo sair. E aquele menino ficou são. O que significa que nem tudo que nós vemos é físico. Muito do que nós vemos é espiritual. Muito que nós vemos. Terceiro, eu quero te convidar agora a fazer um acordo aqui comigo. Como igreja de Jesus, quem topa entrar num acordo sem saber? Vocês confiam bastante em mim. Se eu tivesse programado um pix de todo mundo aí, ó, todo mundo ia ter que fazer. Está na igreja, não pode mentir. Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seu irmão Tiago, e Simão, e Judas? Imagina a incredulidade. A incredulidade do povo falando: mas gente, não era aquele menino ranhento que passava ali correndo, canela cheia de areia? Meu, eu fico pensando, né? Hoje a gente tem piso, essas coisas, né? Mais tranquilo. Imagina naquela época. Se hoje os nossos meninos já é tudo ranhento, imagina naquela época. Mas não é ele. Não é Jesus, filho de Maria, do Zé lá, o carpinteiro. Não é Judas, o irmão dele, não é Tiago. Não são esses, e não estão entre nós, todas as suas irmãs. E de onde ele veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Eu já ouvi muitas vezes esse texto sendo tratado sobre o pastor. Tem uma coisa que eu não posso reclamar nessa igreja, que eu sou honrado, gente. Olha, vocês me constrangem às vezes, viu? Mas eu percebo que às vezes a gente está colocando Jesus numa posição errada. Às vezes a gente ora pedindo: Deus, por que não acontece mais? Por que não está acontecendo mais milagres? Por que a gente não está vendo mais os cegos vendo, os surdos ouvindo? Por que a gente não está vendo mais aquele avivamento? E, gente, de fato, eu já expliquei isso algumas vezes, das ondas. Mas Deus tem falado e martelado bastante isso na minha cabeça. Essa semana, a minha mãe e a Cris me contaram uma situação de pequenos milagres que aconteceram. E, assim, a da Cris foi a Maitê, né, que ela chegou com dor de cabeça, o pastor Hércules orou, e ela melhorou e já foi brincar. E a minha mãe foi em relação a Dai também, né, Dai? Que também não estava bem, orou. E você está bem, Dai? Está bem, né? E essa semana eu fui chamado por uma mesa e a pessoa estava falando que justamente coisas que Deus falou estavam acontecendo. E Deus, ele começou a martelar: eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. E eu sinto necessariamente que Deus quer fazer mais nessa igreja. Gente, e assim, Deus, ele quer movimentar o sobrenatural nessa igreja. Eu preciso da ajuda de vocês. Porque esse povo não teve o milagre de Jesus por um simples motivo: incredulidade. E eu orando ao Senhor, pedindo direcionamento, falei: Senhor, mas não tem ninguém incrédulo. Eu não sou incrédulo. Não tem ninguém incrédulo aqui. E o Senhor, ele me corrigiu nas falas que eu falei, que eu acabei de falar a respeito dos dons para você. Deus, ele falou comigo claramente: a incredulidade está disfarçada de uma fé. Aí eu vou repetir para você: a incredulidade está disfarçada de fé. Porque às vezes eu tenho fé suficiente para falar que Deus vai transformar tanta coisa. Só que eu não tenho às vezes fé o suficiente para dizer que Deus ainda batiza com o Espírito Santo de Deus. Gente, eu estou com saudade de ver jovens sendo batizados com o Espírito de Deus. Pastor, você acredita que o falar em línguas é evidência do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo? Não, eu não acredito.
Eu não acredito que quando a pessoa fala em línguas, ela está sendo ou foi batizada com o Espírito Santo. Eu não acredito. Mas, gente, eu acredito que o falar em línguas é uma coisa tão importante para o ser humano. Eu me lembro de orações que eu fiz e o Senhor começava a me direcionar. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. E eu sabe, relutante, e começava a orar. E o texto, ele fala claramente que quando nós oramos em línguas, nós estamos fazendo uma oração espiritual. É como se o nosso espírito estivesse se conectando direto na fonte, sabe? É como se não tivesse entremeios entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus. É natural. Gente, se você não fala em línguas, eu quero que você comece a buscar isso, por favor. Lembra do trato que nós fizemos? Comece a clamar ao Senhor e peça para que Ele te dê novas línguas. Que Ele te dê, se você já fala em línguas, que Ele te dê mais línguas, novas línguas, para que você comece a fluir no movimento espiritual e sobrenatural. Nós precisamos ver essa casa sendo cheia do Espírito de Deus. E eu sempre fui muito relutante quanto a isso. Tipo, Deus, mas, sabe, falar em línguas, profecia, interpretação de línguas, prodígios, maravilhas, cura. Senhor, mas a nossa igreja já é tão saudável. Olha o jeito que vocês ficam me olhando pregar aí, gente. Eu fico muito orgulhoso disso. Mas Deus, Ele está me incomodando e dizendo que Ele quer mais. Que Ele quer fazer mais. Que Ele quer fazer mais. Gente, eu não sou bobo. Se Deus está dizendo que Ele quer fazer mais, eu estou aqui pedindo para que Ele faça mais. E faça muito mais. E faça muito mais. Eu quero te convidar, gente, a mudar a rotina. A mudar cultos. Hoje, que louvor maravilhoso, gente. E assim, tem dia que a gente vem preparado para isso, né? Tem dia que a gente vem preparado para cantar. Tem dia que a gente vem preparado para rasgar a voz. Eu gostaria que você começasse a colocar isso intencionalmente na sua cabeça. Quando você estiver de pé, mesmo que você não saiba cantar um louvor, a gente coloca um projetor para auxiliar, mas faz cantos espirituais, gente. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos de verdade. Coloca a mão sobre o teu coração. Lembra que o mundo espiritual, ele é real, gente. Pastor, eu nunca senti o Espírito de Deus. Eu nunca senti essa coisa gostosa que vocês falam. Eu vejo as pessoas manifestando no poder do Espírito. Eu nunca senti. Meu irmão, você tem a oportunidade. Ela é de graça. Ela está aqui. E o Senhor está prometendo, gente. Ele está prometendo que Ele vai fazer mais. Então eu quero te convidar a entregar mais, a fazer mais por Ele. Se você ora com mais intensidade. Gente, o culto é de glorificação. E às vezes a gente fica tão quietinho. O pastor também, eu estou falando de mim, Deus está me corrigindo. E Deus está falando, eu quero ouvir mais glória. Eu quero ouvir mais aleluia. Eu quero descer de novo. Eu quero manifestar de novo. Eu quero trazer a essência de novo. Alguém pode glorificar Jesus? Você pode levantar suas mãos. Levanta suas mãos. Isso, levanta suas mãos. Até que o Senhor venha. Eu gostaria de pedir ajuda aos pastores dessa igreja, aos intercessores. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. Vamos trazer a graça. Vamos trazer a presença de Deus. Vamos trazer a presença de Deus. Vamos fazer como nos tempos antigos, onde o Senhor, Ele passeava. Intercessores, pastores, passeiem por essa igreja. Passeiem por essa igreja. Derrama, vai. Eu gostaria de chamar aqui o grupo de louvor. Grupo de louvor aqui. Todos em cima do altar.
bastante atenção no que eu vou te falar. Pastor, eu nunca senti, ou faz tempo que eu não sinto. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Gente, não é para olhar para o pastor, não. Não é para olhar para quem está andando, não, não. Isso é movimento de avivamento. E o Senhor, Ele está aqui. Então eu quero te pedir, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e comece a clamar. E comece a clamar. Glorifica Ele como você nunca glorificou. Chora como você nunca chorou. Canta como nunca chorou. Nós temos 10 minutos. 10 minutos. E Deus, Ele vai descer com poder e glória. Se você quer, você tem a oportunidade. Apenas mais uma vez. E fizer seus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra seu braço forte, ó grande Deus. Mostra a esta geração seus prodígios. Imponham mãos, pastores. Pastores, imponham as suas mãos. Imponham as suas mãos. Imponham as suas mãos.